Efésios 5, versículo 15 ao 21. Efésios 5, 15 ao 21. São poucos versículos e pequenos. Eu lerei aqui e alguns nós vamos ler juntos. O 16, o 18 e o 21. Mas eu vou iniciar. Efésios 5, 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, juntos, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Vamos juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Irmãos, qual é o segredo para se ter uma vida abundante? Qual é o segredo para viver uma vida em abundância, de grande prazer, alegria e satisfação? Dinheiro, saúde, estudo. Qual é o segredo? Nas mídias sociais tem muita gente falando muita coisa. Algumas coisas são até boas, outras nem tantos. Algumas são dignas de serem ouvidas, analisadas e até praticadas. Outras coisas não são tão boas, apenas querem sua atenção, seu tempo, monetizar ali as mídias sociais. São dicas sobre alimentação, saúde, dinheiro, sucesso. Outro dia um colega meu falou assim: "Não, Ronaldo, tem umas dicas boas aqui, um pastor, umas dicas boas para a gente ficar rico." Ele era pastor de uma igreja grande. Eu disse: "Vamos ouvir." Por que não? A riqueza é dom de Deus também. Não é pecado ser rico, pelo contrário. Mas ele falou várias coisas, e todas semelhantes a essa aqui, que eu vou dar um exemplo para você de tudo que ele falou. Você lava o carro 4 vezes no mês. Cada lavagem de carro, R$40. Então, ao invés de você lavar o carro 4 vezes ao mês, você lava 2 vezes, vai sobrar R$80. Você pega esses R$80, soma tudo, aplica, e daí a X ano você está rico. Aí eu fiquei pensando: mas e quem não lava carro? Quem não tem carro para lavar? E quem é pastor que lava apenas uma vez no mês? E aí vieram várias interrogações. Mas as mídias sociais estão cheias de dicas desse tipo. Muitas delas acabam ganhando a nossa atenção, e às vezes a gente esforça, sacrifício. Provavelmente algum de nós conhece alguém que já foi pego ou caiu em alguma pegadinha para ficar rico. Talvez até algum de nós já caiu, em alguma pegadinha para ficar rico. Irmãos, a Bíblia, abre aí Josué 1:8. A Bíblia é a palavra eterna de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Somente a Bíblia tem a orientação certa para uma vida abundante, financeira, saúde, emocional e espiritual. É na Bíblia, irmãos, que nós vamos encontrar os segredos para uma vida abundante, as dicas de ouros que nós precisamos para ter uma vida que realmente vale a pena viver, uma vida que faz diferença, uma vida de impacto. Josué 1:8, vamos ler juntos? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo
tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebeu? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É aqui, na palavra de Deus, infalível, suficiente, que nós vamos encontrar as dicas de ouro para uma vida em abundância. Certa vez, Jesus fez um discurso sobre discipulado, muito rigoroso, e algumas pessoas começaram a se afastar. Aí Jesus virou para os discípulos e falou: e vocês? Vão se retirar também? O que Pedro disse? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Somente aqui nós encontramos palavras de vida, vida eterna, vida em abundância, rios de água viva que fluam de nosso coração. E aqui no texto que nós lemos tem 3 dicas de ouro para a sua vida. Se você seguir essas dicas, talvez você não ganhe de fato uma medalha de ouro, mas eu tenho certeza absoluta de todo o coração que você vai ter uma vida em abundância. Uma vida que vale a pena viver. 3 dicas de ouro. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela é muito peculiar. É chamada a carta da graça. E ele estava na cadeia, preso, escreve essa carta falando da graça de Deus na vida diária. Como viver e ter uma vida triunfante no dia a dia, baseado na graça de Deus. Paulo cita a palavra graça aqui, olha, 15 vezes. 15 vezes ele vai falar da graça. A teologia da graça, a graça no dia a dia, a graça na prática, como uma graça funciona na nossa vida. Nós temos estudado muito isso nas quinta-feiras, mas eu queria que você entendesse por que a graça de Deus é tão eficaz na nossa vida. A palavra graça vem do grego charis, significa favor imerecido. É o significado mais básico e teológico que nós temos. Mas também significa alegria do alto, prazer interior, satisfação, contentamento, perdão, salvação, amor, regeneração, arrependimento, restauração. Tudo isso tem a ver com a graça de Deus. Tudo isso tem sua origem, sua base, sua raiz na graça de Deus. E aí Paulo vai falar muitas coisas referentes à graça de Deus aqui na carta que ele escreve aos Efésios. E chega no texto que nós chegamos. 3 dicas de ouro para viver uma vida em abundância. 3 orientações inspiradas, eternas, que vão nos ajudar a viver os últimos dias de uma forma maravilhosa. E eu queria compartilhá-las com você. Volta lá, Efésios 5. Então a primeira dica de ouro para nós nessa noite, versículo 15. Vamos ler o 15, o 16 e o 17 juntos? São pequenos. Efésios 5, 15, 16 e 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Primeira dica de ouro para nós aqui nessa noite, ó. Viver prudentemente, remindo o tempo. Viver com prudência e remir o tempo. Irmãos, isso aqui vai nos levar a uma vida de alta qualidade. Aprender a ter prudência e remir o tempo. O tempo aqui, olha a palavra aqui, ó, kairos, tem a ver com o tempo de Deus. Tem a ver com
oportunidades no dia a dia. Tem duas palavras para tempo no original, que é traduzido como tempo para nós aqui no português. A palavra cronos, que nós temos cronologia, dia, hora, minuto, segundo. É o tempo humano que a gente vê, mas existe um tempo de Deus disponível para nós, que nós precisamos aprender a aproveitar o tempo, remir o tempo. Aí fala assim, prudentemente. Se você orar, significa viver acuradamente, com atenção, dar grande atenção, ficar alerta. O nosso viver cristão tem que ser com vigilância e oração. Prudência. Irmãos, quantas vezes nós estamos matando o tempo? E no final das contas, o tempo é quem nos enterra. Nós ficamos o tempo todo matando o tempo. Nós precisamos ter mais vigilância, oração, alerta, atenção, prudência para viver os nossos dias. Quantas coisas úteis, maravilhosas poderíamos fazer se aprendêssemos a ter mais prudência com o nosso tempo. Um desafio bom seria você pegar e anotar quantas horas do seu tempo você gastou com coisas que não têm valor eterno. Ou pode ser o contrário, quantas horas do seu dia você gastou com coisas que têm valor eterno. De uma forma ou de outra, nós vamos chegar à conclusão que a maior parte do nosso tempo nós gastamos com coisas terrenas, humanas, que não têm valor eterno, que não traz qualidade de vida para nós. Muitas vezes nós gastamos tempo com coisas que, ao invés de nos ajudar, nos prejudicam. Entende? Aí fala aqui, ó, remir o tempo, aproveitar cada momento de uma forma útil, proveitosa, redimir o tempo, tirar o maior proveito do nosso tempo. Irmãos, a questão aqui é a seguinte, simples: a volta de Cristo está cada dia mais próxima. Os últimos dias serão tempos maus, difíceis, e nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo. As atrações, distrações, diversões, têm se multiplicado. Se nós não aprendermos a remir o tempo, nós seremos tragados pelo tempo. O tempo vai passar em cima de nós como um tsunami. Jesus está voltando, mas antes da volta final de Jesus, tem a grande tribulação. As profecias já estão se cumprindo. Pastor, qual profecia ainda não se cumpriu? Não sei. Quando eu comecei meu ministério, uma das profecias que eles falavam, falta cumprir, é a pregação do Evangelho entre todos os povos. Hoje, eu creio, se não concluiu, já está bem perto de concluir. A gente vê povos não alcançados. Eu acompanho muitas histórias missionárias. Eu ajudo uma missionária e trabalho com ciganos. Toda semana ela manda relatório para mim. Muitas conversões acontecendo entre ciganos. Antigamente tinha muita dificuldade de plantar igreja entre ciganos. Em Minas Gerais tem 300 mil ciganos em Minas Gerais. Agora estão convertendo, estão conseguindo plantar igreja entre ciganos. Nós vimos semana passada, o missionário Charaba, entre os curdos, um povo que não tem terra, que não tem país, que não tem nação, não tinha nenhum cristão entre eles. Agora aquele tanto de gente que converteu que nós vimos. Então, irmãos, tudo está acontecendo, e a grande tribulação também.
na África, no Oriente Médio, na Ásia, na Índia. Já está acontecendo. Alguns países da América Latina já tem grande perseguição. Colômbia, México, está acontecendo, está afunilando, está chegando. E nós precisamos atentar para isso aqui, irmãos. Olha, no versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Vai piorar, mas nós não precisamos preocupar. Nós precisamos atentar para aquela palavra de Jesus: vigiai e orai. Viver com prudência, remindo o tempo. Irmãos, é muito importante a gente entender isso. Olha, o cristão, ele vive na contramão do mundo, dos valores deste mundo. Abre 1 João, primeira carta de João, por favor, capítulo 2, abre aí para você ver. 1 João 2, versículo 15. Irmãos, não há comunhão entre o cristão e o mundo. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, irmãos, onde eu estou querendo chegar aqui? Viver diariamente com prudência. Implica aí, olha, Efésios 5, versículo 15 até o 17. Uma vida com prudência, remindo o tempo, sabedoria, entender que os dias são breves e são maus e que vai piorar. E no versículo 17, Deus tem um propósito para a minha vida, a sua vida, no meio disso tudo que está acontecendo. Nós cremos, irmãos, que os dias são maus e vai piorar. Por isso que eu fiz esse estudo com a Carol. Carol, me ajuda. Nós temos que preparar uma nova geração que vai enfrentar os últimos tempos. Ela topou o desafio, ela é corajosa. Eu disse, olha, tem que ser uma geração disposta a morrer por Jesus, mas superar a grande tribulação. Uma geração que vai causar impacto no mundo inteiro. Eu creio nisso. E é isso que nós estamos trabalhando. Uma geração que não teme nada a não ser o pecado, centrado na palavra de Cristo, cheio do poder do Espírito. E esse é o nosso segundo ponto. Então segura aí. Irmãos, eu estava lendo uma poesia, eu não vou citar ela toda, mas ele falando sobre o tempo. Aí o poeta fala assim: hoje foram perdidas 2 medalhas de ouro. Aí depois ele fala 2 coroas de ouro. E por fim ele fala 2 horas de ouro, com 60 diamantes. Não tem recompensa, porque o que foi perdido não será encontrado. E aí ele conclui: mas está resolvido, nunca mais perder tempo. A poesia é bem grande, bem bonita, né? Só queria destacar isso aqui. Foram perdidas 2 horas de ouro, cravejadas de 60 diamantes. Não tem recompensa, porque não serão encontradas, nunca mais. Mas está resolvido, nunca mais perder tempo. Irmãos, precisamos ser diligentes, prudentes no uso do nosso tempo. Os dias passam rápidos, são breves
maus, vai piorar. Conscientizar da importância do uso do nosso tempo. Eu estava olhando os comentaristas bíblicos, aí eles falam que logo após Paulo ter escrito essa carta aos Efésios, um ano após Paulo escreveu essa carta, passaram-se um ano, o imperador Nero colocou fogo em Roma, acusou os cristãos que não se ajoelhavam diante deles, deflagrou uma grande perseguição e destruiu toda Jerusalém, prendeu os cristãos, levou para os calabouços, para as arenas. Não havia mais tempo. Um ano após eles receberem essa carta, veio a grande perseguição e destruiu toda a cidade de Jerusalém e impactou todo o cristianismo na Ásia, no Oriente, tudo ali. Um ano, irmãos. Um ano. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, qual que é o desafio nosso? Qual que é a aplicação nossa? Separar tempo diariamente para orar e ler a Bíblia. Nós vivemos tempos difíceis, corrido, muitas atividades, muitas distrações, trabalho, estudo. Não estou falando de pecado, mas nós precisamos entender a prioridade da nossa comunhão com Deus nesses últimos tempos. Nós não podemos passar nem um dia mais sem orar e ler a Bíblia, irmãos. Quem aqui conseguiu ler a Bíblia e orar todos os dias essa semana? Não é fácil, é um desafio, parabéns. Parabéns para aqueles que conseguiram, porque é difícil. A minha oração, eu oro isso para mim, todo dia. Deus, me dá aquela mesma disposição de Daniel. Que eu morra, se eu ficar um dia sem orar e ler a Bíblia. Daniel estava disposto a morrer, mas não estava disposto a ficar nem um dia sem orar e ler a Bíblia. E foi jogado na cova dos leões. Irmãos, quem dera a gente tivesse esse discernimento da importância da oração e da Bíblia na nossa vida. É fácil? Não é fácil. Quem conseguiu, dá glórias a Deus e sabe que teve que suar, teve que dedicar, priorizar. Às vezes tem que abrir mão de várias outras coisas. Mas é isso aí, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha o segundo ponto, versículo 18 e 19, outra dica de ouro. Primeiro, aproveitar o tempo. Segundo, enchei-vos do Espírito. Vamos ler o versículo 18 e 19 juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito. Irmãos, o Espírito Santo é Deus morando em nós. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. Não existe cristão convertido, regenerado, que não tenha o Espírito Santo. Toda pessoa, sem exceção, por menor que seja a fé da pessoa, por mais vacilante, por mais cheio de pecado, por mais dificuldade que tem na vida, se você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Deus morando em nós. O Espírito Santo, ele vem, nos regenera, nos sela, confronta, conforta, consola, capacita, concede graça e poder para viver o dia a dia. O Espírito Santo, Deus morando em nós. Nós precisamos aprender a andar no Espírito. Paulo falando aos Gálatas, fala assim: olha,
andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Andai no Espírito. Aqui ele fala, enchei-vos do Espírito. Irmãos, se você for olhar, significa um estado constante e contínuo de comunhão com o Espírito. Andai, vivei, comunhão com o Espírito. Um outro comentarista coloca assim, ide-vos enchendo do Espírito constantemente, diariamente. Sejais enchidos pelo Espírito, deixai-vos encher pelo Espírito. Nós precisamos aprender a andar no Espírito. A teologia da presbiteriana fala, buscar a plenitude do Espírito. Buscar a plenitude do Espírito. Irmãos, eu gosto mais de andar no Espírito, ter comunhão com o Espírito, ouvir a voz do Espírito, relacionar com o Espírito. Eu acho plenitude muito forte. Um dia eu tive coragem de fazer uma oração dessa, nunca mais eu tive coragem. É muito forte. Irmãos, como podemos conseguir isto? Andar no Espírito, ser cheio do Espírito, a plenitude do Espírito. Através dos meios da graça. Oração, leitura da Bíblia diária. Por isso que às vezes eu insisto tanto com essa importância da vida devocional. Se você separar 10, 15 minutos diariamente para orar, ler a Bíblia, você está alimentando o seu espírito. Entende? É assim que nós somos cheios do Espírito. Oração, leitura da Bíblia diária, decorar versículos, Santa Ceia, que é um meio de graça por excelência. Quando nós alimentamos, participamos da Santa Ceia, nós nos alimentamos diretamente do próprio Cristo. Cristo cresce em nós na Santa Ceia. Cultos, louvores, cânticos, salmos, hinos, pregação da palavra, tudo isso vai alimentando o nosso espírito. E o Espírito vai crescendo em nós. É o que ele fala, deixai-vos encher pelo Espírito. Deixa eu contar uma ilustração que eu ouvi logo no início da minha conversão. Certa feita, tinha um gato branco e um gato preto brigando. E aí fizeram a aposta. Qual gato vai ganhar a luta? O gato preto ou o gato branco? E aí? Qual gato vai ganhar a luta? O gato preto ou o gato branco? Quem arrisca? Aí alguém falou e apostou no gato branco. E apostaram muito dinheiro no gato branco. Aí o dono dos gatos pegou o gato branco e deixou vários dias sem alimento. E alimentou caprichadamente o gato preto. E trouxe para a luta. Quem ganhou a luta? O gato preto deu uma surra no gato branco. Aí fizeram novas apostas. Quem vai ganhar a luta? O gato preto ou o gato branco? Aí todo mundo apostou no gato preto. O que o dono fez? Prendeu o gato preto e alimentou o gato branco. E trouxe para a luta. E aí todo mundo em massa apostou no gato preto. Quem é que ganhou a luta? Entenderam? Na luta entre a carne e o espírito, quem vai ganhar a luta? Aquele que tiver melhor alimentado. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o Espírito, para que não façais o que seja da vontade de Deus. Alimenta o Espírito.
Meios de graça, oração, leitura da Bíblia, decorar versículo, Santa Ceia, cultos de oração, culto de estudo bíblico, louvores, cânticos, salmos, pregação. Você jamais vai ceder à concupiscência da carne. Paulo fala assim, olha, o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Porque não estáis debaixo da lei da carne, mas do Espírito. Quem vai ganhar a luta? Aquele que você alimenta melhor. Se você alimenta o Espírito vai ganhar a luta. Se você alimenta a carne vai ganhar a luta. Irmãos, presta atenção. Eu não conheço nenhum cristão sincero, verdadeiro, que acorda e fala assim, hoje eu vou pecar. Ninguém faz isso. Então por que nós pecamos? Porque nós alimentamos inconscientemente a nossa carne com as coisas no dia a dia. Entende? Mas olha aqui, Efésios aí, olha Efésios 1:23. Essas atitudes vão regar a semente divina colocada em nosso coração, ok? A única forma de sermos cheios do Espírito é sermos cheios da graça de Cristo. Efésios 1:23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo está falando de Jesus. Quando você é cheio de Jesus, você é cheio do Espírito. Olha o capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha o capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Quer ser cheio do Espírito? Amém? Primeiro, esvazie-se das coisas deste mundo que alimenta a sua carne e o faz pecar e entristecer o Espírito. Tenha comunhão diária com Jesus como Salvador e Senhor, através da oração, da Bíblia, dos meios de graça. Você vai ser cheio do Espírito. Você vai experimentar uma vida em abundância espiritual, material, emocional, todas as áreas. Amém? O apóstolo Paulo falando sobre isso, ele fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, cheios do Espírito Santo. Vamos para o último ponto, última dica de ouro para nós hoje aqui, ó. Versículo 20 e versículo 21. Eu não sei dizer qual é mais difícil, mas eu tenho certeza que nos nossos dias essa aqui não é fácil. Vamos ler versículo 20, versículo 21, Efésios 5. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Humildade, submissão, uns aos outros. Irmãos, não é fácil. O nosso tempo, a nossa época, enfatiza o eu, o ego, o orgulho, o número 1. Nós vivemos um tempo que a humildade é desprezada. Submissão é palavra esquecida, mas o cristão é diferente. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. É fácil? Não é fácil. Quem é casado sabe como é difícil. O marido quer mandar a mulher e a mulher quer manipular o marido. É uma guerra 24 horas. Quem tem filhos sabe que não é fácil.
Se você tem um filho obediente, dá glória a Deus, ele não é filho, é anjo. Acabou aquela história de filhos obedientes aos pais. Se você não tem um filho, você tem um anjo. Acabou. O nosso tempo enfatiza a independência, a liberdade, não dá satisfação. Eu faço o que quero, como eu compro. Eu não, hein? Eu estou repetindo a mentalidade do tempo, da época. Não é assim? Lá fora. Por que existe tanto feminicídio? É o ego. É minha posse. Se não é minha, não é de mais ninguém. Já viu aquilo? Matou por amor. Já viu? Quem ama mata? Não, matou por causa do ego, do eu. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra aqui, ó, sujeitando é hipotássio. Sujeitar, subordinar, ser submetido, submissão mútua, submissão voluntária, humilhar-se diante do outro. Quem aqui vive desse jeito? Irmãos, o nosso tempo vai na contramão da palavra de Deus. A palavra submissão de uns para com os outros baseia-se na própria submissão de Cristo, né? O presbítero Ismael leu no começo do culto. Eu até pensei que era o meu texto, depois eu fui conferir, não era não. Olha aí Filipenses 2. Olha Filipenses 2. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se esvaziou. Jesus é Deus, 100% Deus, mas ele se esvaziou. Aí você vai lá, olha, João 13, vai lá em João 13, por favor, abra sua Bíblia aí, olha João 13. Jesus fez e agora ele dá a dica para nós. Evangelho de João, capítulo 13. 13, versículo 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Jesus é Deus, 100% Deus. Ele se esvaziou, mas nunca deixou de ser Deus. Foi voluntário e consciente o que ele fez. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vamos ler o 15 juntos? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E aí? Quem tem coragem? Hoje em dia tem algumas igrejas que têm essa prática de lavar os pés, literalmente. É uma humilhação muito grande. Nós estávamos na reunião do Supremo Conselho de Cuiabá, e nós encontramos um diácono da igreja presbiteriana. Mas ele estava na igreja presbiteriana a partir daquele tempo. Mas ele tinha vindo de uma outra igreja. E ele ainda tinha algumas práticas da outra igreja. E nós convencemos ele, né? Ele se ofereceu, nos levou para conhecer a Chapada dos Guimarães. E nós fomos. Quando ele ia nos deixar no hotel na volta, assim, vocês vão jantar onde? Eu disse, a gente não tem janta. Aí eu disse, então vamos lá para casa. Aí chegou lá e ligou para a esposa dele, é lógico que não é bobo. Ligou, pediu autorização por escrito, com assinatura, reconhecido cartório, aí levou a gente. Aí nós fomos para a casa dele. Aí chegou lá, enquanto a gente esperava a pizza, eu disse, olha, a gente tem um costume, né, que a gente queria pedir se a gente podia fazer. Aí a gente batendo papo e tal, coisa, daí a pouco eles colocam uma bacia de água no meio da sala. Diga-se de passagem que o apartamento dele era tipo assim, uns 300 metros quadrados, não estou exagerando, o apartamento dele,
uns 300 metros quadrados. Dá para imaginar? 300 metros quadrados é quase o condomínio todo, né? Era um negócio de 3 andares, uma coisa fantástica. E a gente lá batendo papo, falando do apartamento, e entra num lugar, sai na outra, e o casal está para lá. Eles não tinham filhos. Aí eles trazem uma bacia e colocam. É porque nós aprendemos na nossa antiga igreja que quando entram santos na nossa casa, nós temos que lavar os pés. E mostraram vários textos na Bíblia para nós. E nós tentamos dissuadi-los de tudo quanto é jeito. Não conseguimos. Eles disseram, olha, se vocês não se importam, deixa a gente lavar os seus pés. Imagina, né? Nós éramos 4 homens e um casal. Um lavava e o outro enxugava com toalha. Gente, foi um quebrantamento. Nós começamos a chorar sem parar, porque nós não somos dignos disso, né? Não era adoração nem nada, era uma prática que eles aprenderam, uma prática de humildade. E eles começaram a lavar os nossos pés ali na sala, aquele apartamento maravilhoso, top dos top. A gente olhava, a gente foi se apequenando, e eles lavando nossos pés, um lavando, o outro enxugando. Nós começamos a chorar, né? E eles queriam nos honrar. Nós sentimos tão humilhado, a gente ficou sem fala durante uma semana. Passar mais de um mês, a gente conversou um com os outros. Cara, você lembra daquilo? Foi sonho ou foi real? Aí você foi real, cara. Eu mandei mensagem, me respondeu uma vez, depois não respondeu mais. O outro, eu também mandei mensagem, não respondeu não. Irmãos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Somente uma pessoa cheia do Espírito vai conseguir praticar essa dica de ouro. Quando nós formos cheios do Espírito, aí o marido vai amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando nós formos cheios do Espírito, a esposa vai ser submissa ao marido, como Cristo é o cabeça da igreja. Quando nós formos cheios do Espírito, os filhos vão voltar a ser obedientes aos pais. Quando nós formos cheios do Espírito, tivermos essa submissão de coração, esvaziar todo o eu, todo o ego, todo o orgulho, aí a história vai ser diferente. E aí, irmãos, só quando nós nos esvaziarmos, nós seremos cheios do Espírito. E só quando nós formos cheios do Espírito é que nós conseguiremos viver isso. Pastor, é impossível. Para nós, sim. Para Deus, não. Um exemplo que eu acho maravilhoso na Bíblia, de Abigail e Davi. Lembra de Abigail? Já leram a história de Abigail? Davi era um fugitivo, cheio de marginalizados, o seguindo, todo mundo morrendo de fome. Ele foi pedir comida lá na fazenda de Abigail. O marido de Abigail falou assim: eu vou ficar alimentando esses marginais, não dou nem um pão para eles. Davi ficou furioso e resolveu matar o fazendeiro. Abigail descobriu. Abigail era fazendeira, rica, tinha muitas empregadas, muitos servos, muito dinheiro. Abigail vai até Davi, se ajoelha, se humilha diante de Davi. Davi ficou tão constrangido, mas tão constrangido, tão envergonhado, que voltou atrás. Poucos dias depois, o marido dela morreu de derrame cerebral. E aí Davi, eu tenho que casar com essa mulher. Uma mulher humilde igual essa nunca mais vai ter na Bíblia, a não ser Maria, mãe de Jesus. E Davi a pede em casamento. Irmãos, a humildade quebra as barreiras, muda a história. Conclusão, onde eu quero chegar com isso tudo aqui? Uma vida cristã abundante baseia-se nessas dicas de ouro. Viver com prudência, aproveitar bem o tempo, ser cheio do Espírito através dos meios de graça, sujeitar-se voluntariamente uns aos outros,
e esvaziar-se de todo o eu, de todo o ego, de todo o orgulho. E aí as coisas vão acontecer. Aí a vida em abundância vai florescer. Amém? Vamos orar? Qual área você precisa mudar para viver uma vida em abundância?